Olá, meu nome é Eduardo Saig, esse é o Techcast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em posições de RH e de tecnologia. Para você que não está me vendo, eu sou um homem branco, estou sentado numa mesa de madeira, estou com duas mulheres maravilhosas, cercado por outras pessoas, estou falando no microfone, tenho o cabelo curto, uso um óculos preto, uma barba máquina 2 ali ralinha, uma camisetinha de um azul bebê para contrastar com essa minha cara de Neandertal. Na minha frente, tenho a maravilhosa Mariana Pereira. Mariana, se autodescreva, por favor. Sim, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, o horário que você esteja aí assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou a Mari, sou uma mulher branca, tenho os cabelos compridos, loiro. Hoje eu tô com um blazer cinza, combinando tom sobre tom com meu amigo Edu. Com azul bebê? E a gente está aqui numa mesma sala de madeira com alguns livros e algumas coisas que remetem aí um pouco da nossa cultura e dos nossos valores. Mariana, como sempre, por que a gente faz a nossa autodescrição? Para dar a oportunidade para as pessoas que não conseguem enxergar ou que têm aí alguma dificuldade de perceber e de entender com quem elas estão falando e se comunicando. Basicamente é por isso que a gente faz, para sermos mais inclusivos possíveis. Excelente, muito bom. E a nossa convidada de hoje, uma pessoa muito especial, sou fã dela, já lia os artigos, não, e leio tudo aquilo que ela faz, principalmente na MIT, revista, acho super interessante. Conheci você por lá. Margarete Goldenberg. Margarete, por gentileza, se apresente. Olá, muito obrigada pelo convite. Estou feliz aqui de estar com vocês e poder conversar um pouco. Eu sou uma mulher branca, loira, de cabelo comprido, que está preso nesse momento e estou de preto, é a minha cor preferida. Vocês vão me ver de preto ou de azul marinho. E tem uma gargantilha aqui no pescoço. E estou aqui nesse espaço que vocês descreveram. Feliz de estar aqui com vocês para essa conversa. Obrigado, Margarete. Margarete, como foi o começo da sua carreira? Aonde você começou? Que área que você começou a trabalhar? Você é psicóloga e psicopedagoga. Bom, eu sou psicóloga e com formação psicopedagogia, porque é uma formação, especialização em educação. E especialista em direitos humanos, que eu fui fazendo as especializações todas em direitos humanos. Eu vou começar a contar, como eu tenho 62 anos, e tenho o maior orgulho de ter 60, apesar de estar sofrendo um pouquinho de etarismo ultimamente, mas eu tenho muito orgulho da minha idade, de chegar da forma como eu cheguei, com saúde, bem. É muito longa a minha história, então vou fazer uns recortes e vou iniciar contando que eu era psicóloga no consultório. Na verdade, trabalhava em várias frentes, menos com RH, que é onde hoje eu estou mais presente, né? Então, eu exerci psicologia clínica, especialmente com crianças com dificuldades de aprendizagem. Foi aí que eu acabei me especializando em educação. Psicologia para gestantes, eu tinha cursos e formações, e psicologia alinhada à parte educacional e comunicação e tecnologia. Então, para você ter uma ideia, eu fui uma das primeiras, na época do DOS, dos computadores. Eu tinha projetos com escola, então fui uma das primeiras consultorias para levar computadores e laboratórios nas escolas e tratar de forma multidisciplinar, né? Matemática, com Excel e assim por diante. E na época foi muito bacana. E eu vinha fazendo esse trabalho, eu sou agora separada, mas eu casei muito cedo, aos 18 anos, e tenho 3 filhos adultos. Agora eu já sou separada, fiquei casada há 26 anos, e tenho três filhos e 4 netos. Preciso falar deles, porque eles constituem o meu ser, na verdade. É a sobremesa da vida, né? Os netos. E aí eu estava nesse trabalho quando, sempre muito interessada, a justiça social é o cerne do meu caráter e da minha busca, tanto por educação, né, formação, como no trabalho. Então, apesar de ser uma mulher branca, hétero, cis, de classe média, portanto bem privilegiada, o contraste foi o que me chamou a atenção, porque as pessoas perguntam de onde veio essa necessidade de trabalhar. Exatamente no contraste. É porque eu estou aqui, o outro não está. Porque eu tenho alimento, o outro não tem. Porque... E você sempre teve isso ou foi algo que você foi se desenvolvendo? Não, sempre tive. Meu pai e minha mãe me achavam uma chata, na verdade, porque eu problematizava as coisas, né? Então, se ia ter uma viagem, por que não tem pessoas negras no Rio Grande do Sul, né? Eu sempre tinha
E isso foi fazendo com que eu buscasse alguma atividade que eu pudesse colaborar em prol da justiça social, a equidade e tal. É lógico que na juventude, adolescência, estudando, até que eu cheguei num caminho que eu achei, bom, acho que eu vou trabalhar com ONGs. Né? A gente tem aquela imagem, a organização social, sem fins lucrativos, é uma forma de promover justiça social, equidade. E foi aí que a minha primeira etapa profissional foi como líder do Instituto Ayrton Senna. Né? Então, Ayrton Senna teve um acidente, morreu em maio de 1º de maio de 94. E a família Senna me chamou para... Eu fiquei 2 anos como voluntária, depois me contrataram para estruturar, junto com eles, o Instituto Ayrton Senna. E como foi essa mudança do consultório, que tem uma própria rotina, para um começo de um ambiente corporativo? Sim. Foi gradual, porque como era voluntário, precisava ter receita ainda. E não era bem um ambiente corporativo, porque começou eu, a Viviane e uma secretária. Né? Eu saí de lá, tinham 110 pessoas contratadas por mim, na verdade. Nós montamos uma equipe. Então, quando eu entrei, era meio que familiar. As reuniões de conselho eram os irmãos do Ayrton, os pais, né? E um empresário que já trabalhava com ele, e eu e uma secretária. E aí nós fomos crescendo. Então... conhece aquela fábula do sapo que você põe na água morna e vai esquentando devagarzinho? Sim. Eu não percebi, porque eu sou muito intensa, né, em todas as atividades, porque tudo que eu fiz até hoje tinha muito propósito. E quando a gente viu, eram 110 pessoas atendendo, 4 milhões de crianças no Brasil inteiro, em todos os estados, em 400 municípios. Então, e muito intenso, porque talvez pela sua idade você saiba. Outro dia eu estava falando de Ayrton Senna com uma pessoa jovem, ele falou, não, eu sei quem é, aquele piloto, né, de Fórmula 1. Eu falei, não, então você não sabe quem é. Não sabe quem emoção, é. né? Ele não tem emoção, ele não viu. Ele foi verdadeiramente o piloto de Fórmula 1, mas só quem viveu aquilo sabe o que foi Ayrton Senna para o Brasil. Sim. E a gente captava recursos com a imagem do Ayrton. Então, assim... e muito intenso e muito emocional, né? Nós iniciamos em seguida da morte dele e tudo mais. E eu fiquei lá durante 15 anos e eu pude observar que, apesar de ser maravilhoso o trabalho, e ter aprendido muito e ter tido muitas oportunidades, entregas legais lá, a gente tinha muita parceria com empresas e eu também era responsável por captação de recursos. E eu fui percebendo, eu sempre muito apressada, eu sou super assertiva, pragmática, que talvez ali... No segundo setor, né, ou seja, nas empresas com fins lucrativos, eu teria um caminho aonde a atração pela mudança e promoção da transformação social fosse mais rápida, né? Porque eu sempre acreditei nesse poder de transformação social das empresas. E foi aí que eu resolvi migrar. Eu já tinha consultoria, a Goldenberg, mas resolvi sair do Instituto e resolvi migrar todo o meu trabalho para as empresas. Então, o meu foco passou a ser, com a minha equipe, com o meu expertise, apoiar as empresas para que elas possam ser e parecer. Porque a proposta de valor da Goldenberg é esse ser e parecer, né? Ser no sentido de ser genuinamente sustentável, inclusivo, justo, diverso, para depois parecer, né? Ou seja, primeiro... walk para depois talk, que é uma necessidade importante, porque eu também trabalho muito com comunicação. Né? Eu passei por agências e tal. Então, essa foi a minha migração para o mundo corporativo. E é nesse momento que surge o movimento Mulher 360 ou não? Na verdade, a Goldenberg, então, atua no S do social, do ESG, né? Então, responsabilidade social, diversidade, equidade e inclusão são as nossas duas. E aí, como eu saí, eu era muito conhecida em estruturar institutos, fundações e tal, eu apoiei muito, assessorei muitas celebridades e esportistas nas suas ONGs, né? Então, o Instituto Guga Kirten, o Instituto da Ivete Sangalo e assim por diante. E depois, muitas empresas. Então, estruturei o Instituto Renault, o Instituto da Bombril, reformulamos toda a narrativa e posicionamento da Fundação Nestlé, da Fundação Volkswagen. Nisso, a gente foi se especializando em diversidade, equidade e inclusão, que ainda era novo, estou falando de 10 anos atrás. E um cliente que nos procurou era um grupo de empresas, todas da cadeia de valor do Walmart, na época, e eles tinham encontros para debater vários temas
com a cadeia de valor, logística reversa, e um dos temas era a equidade de gênero. E desse grupo, só que era uma ação do Walmart, né? Não era E desse grupo, algumas empresas que eram muito mais atuantes, que faziam parte do conselho desse movimento que existia lá, decidiram estruturar uma organização social com foco na promoção da equidade de gênero, porque entendiam que se fosse uma organização independente, sem fins lucrativos, com uma equipe dedicada, o avanço seria muito maior. Essas empresas são o próprio Walmart, Santander, Nestlé, Coca-Cola, Johnson & Johnson, PepsiCo, né? Empresas que já tinham atuação nas suas matrizes em prol de equidade e entendiam que para avançar aqui no Brasil. E aí fizeram uma super concorrência, não vou nem te contar os nomes das consultorias que a Goldenberg contratou, que a hora que eu vi, eu falei, isso, aí já... E nós ganhamos a concorrência, porque é muito raro ter o expertise que nós tínhamos, que é de estruturação de uma organização social, sem fins lucrativos, e especialização em equidade de gênero. Então, quando não era ainda nem se hype, falava. exatamente. Então, nós acabamos ganhando. Então, o Movimento Mulher, isso é importante entender, é um cliente da Goldenberg. Entendi. Quando você vê o portfólio da Goldenberg, tem lá os nossos clientes e o Movimento Mulher. É que meio que a criatura cresceu mais do que o criador, mas ele continua cliente da Goldenberg. Entendi. Nós fizemos todo um trabalho de diagnóstico para estruturar um movimento empresarial no Brasil, com benches internacionais de movimentos empresariais, entrevistamos mais de 50 empresas e estruturamos, e esse grupo de CEOs e lideranças dessas empresas fundadoras era o nosso cliente. Nós criamos um diagnóstico, um posicionamento, um plano de trabalho, missão, valores e tal, e lançamos o Movimento Mulher 360 em novembro de 2014, num evento da Nestlé, com CEOs dessas empresas. E o meu trabalho é convidando o mercado para participar do Movimento Mulher 360, que já tinha esse nome. E o meu trabalho como consultoria teria terminado. Então, a surpresa veio depois desse evento, que eles me convidaram para liderar o Movimento Mulher. Então, como eu não ia de novo, porque eu fico indo, né, do cliente para a consultoria, eu falei, não, agora não vou, eu tenho clientes. Então, o Movimento Mulher contrata a Goldenberg, que no início cedia a mim, né, part-time, agora nós temos uma equipe. Nós passamos de 8 empresas em 2014 para 110 empresas em 2024. Caramba. E agora a gente tem uma equipe estruturada, né, para trabalhar. Nossa missão é acelerar o avanço da equidade de gênero no mercado de trabalho. Na tua visão, quais são as dificuldades que as empresas encontram para justamente conseguir fazer com que esse objetivo ele seja alcançado? O objetivo os desafios práticos. Uhum. Por que ainda é algo novo quando a gente fala em termos de governança? Eu queria complementar a pergunta, se os desafios mudaram depois da pandemia. Acho que focar, trazendo um pouco dessa recorte. Eu poderia falar 3 horas sobre essa pergunta, mas, resumidamente, vou começar a responder pela Mari. Mudaram, né? Nós tínhamos um desafio de mostrar por que é importante ter equidade de gênero nas empresas. Exato. Era essa a pergunta. Exato. Porque é imperativo moral, é imperativo legal, é um imperativo econômico, né? Os primeiros anos, se eu for pensar lá de 2014 até 2019, era sobre isso, né? O que isso tem a ver com o meu negócio? As pessoas não tinham essa compreensão. A pergunta mudou. As pessoas já sabem, as lideranças de grandes... E é bom, quando a gente fala em empresas no Brasil, precisa tomar cuidado, porque é um mundo, né? Eu estou falando de grandes empresas, a grande maioria globais, de grande porte, tá? Elas já sabem por quê é importante. Inclusive porque todos os stakeholders estão pressionando nessa direção, inclusive os órgãos reguladores, funcionários, colaboradores, o cliente, o fornecedor, ela já tem essa resposta. A pergunta agora é como? Ok, Margarete, é importante ter equidade de gênero. Como é que eu faço isso? Né? Aí começa, né? Quando eu abro vaga de tecnologia, só tem currículo de homem. Vaga de engenharia, só tem currículo de homem. As mulheres estão... E aí, entre o degrau quebrado que a gente falou há pouco, as mulheres concentradas, as profissionais mulheres, que nós somos maioria no mercado de trabalho, né? Nós somos maioria formadas todo ano, desde 1985, 56% são mulheres. Nós somos maioria entrando no mercado em cargos de entrada, né? Estagiária, analista,
trainees, assistentes, até coordenação, 54%. E quando a gente olha para gerentes e diretoras, E isso líderes, cai agora, né, para 17%. Aí aumentou um pouco o número de CEOs, já está lá para os 13, 14, dependendo da fonte, né, que tem esse problema de dado no Brasil. Né? Você olha, a pesquisa da B3 é um, você olha da Bovespa é outra, você olha do IBGC é outra, mas está mais ou menos nessa média. E conselheiras vem aumentando também, não na velocidade, nada na velocidade que a gente gostaria, mas vem aumentando. Né? E a pergunta é, por que elas não estão lá? Né? E aí são desafios muito práticos. Né? Tem uma questão que eu tenho reforçado muito em todas as minhas oportunidades, que é o papel dos homens na promoção da equidade. Né? E, para mim, se você me perguntar, Margareth, qual o maior desafio nesse momento do tema equidade de gênero? Eu falo equidade, mas incluo aí, porque a Goldenberg trabalha com todas as frentes, tá? Com todos os grupos sociais. E o Movimento Mulher trabalha a equidade como tema central, mas olhando para todas as mulheridades. Então, a gente fala muito sobre mulher negra, sobre mulheres lésbicas, trans, com deficiência, sênior, jovens e assim por diante. E o desafio é que esse assunto ele está nichado dentro da empresa. Né? Outro dia eu fui numa empresa grande que é meu cliente, e a recepcionista, ela abriu a porta e falou, você é a Margareth, né, consultora de diversidade? Olha, as mulheres e as pessoas com deficiência estão ali naquela sala. Né? Eu adoro ouvir essas coisas, porque ajuda a gente a entender como você é percebida. É diagnóstico, né? É um diagnóstico. Aí eu falei, tá, valeu. É isso. Né? Esse assunto é para as mulheres, é para as pessoas negras. Né? E muito dessa percepção construída na minha abordagem, e eu já levei uns tomates virtuais, não de verdade, mas alguns tomates em debates e tal, porque eu tenho minhas opiniões e falo sobre ela agora, porque eu tenho essa vivência. Pode ser que as pessoas não concordem, mas para mim é culpa nossa. Nossa, dos fiscais da diversidade, dos consultores, dos líderes de D&I, dos grupos de afinidade. Esse ativismo, como o tema tem sido tratado nas redes sociais, o ativismo acadêmico, o ativismo social, que é bárbaro e necessário, não são as mesmas ferramentas que a gente tem que usar no ativismo corporativo. Porque é um ativismo corporativo. Quando uma empresa fala que a equidade de gênero está ligada no seu DNA, nos seus valores, e que isso é central, tem equipe, time, recursos, é um ativismo, só que corporativo. Só que as ferramentas são outras. Não é colocando o dedo na cara, não é o antagonismo do bem e do mal, da vítima e do culpado. Você é culpado do machismo, você é racista, você é homofóbico, você falou criado mudo, você... E aí, o que foi acontecendo? As pessoas foram se afastando desse tema. Isso é fria. Né? E virou casca de banana, sabe? Você acha que é um papel mais de educar essas pessoas do que talvez ir contra eles? A abordagem é completamente diferente. Sim. E aí eu tenho testado isso com muita efetividade em muitas empresas. Né? Que é a abordagem que a gente faz de sensibilização, compreendendo... Porque se a gente fala em inclusão... É irracional nós falarmos que a inclusão só de mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência. Né? É a inclusão de todos e todas, de homens, de brancos, de hétero. E eles são a grande maioria na liderança. Então, não dá para a gente ficar no gueto, né? no acostamento, tratando desse tema. Né? E, portanto, inclusão envolve essencialmente empatia. Eu tenho que me conectar com as vivências e com as emoções e com as percepções do outro. Se eu rechaço... Né? A pessoa fala, não, é porque eu não acredito, tem que contratar competência, não é mulher, homem, isso é a frase mais comum, né? Ou cuidado para não abaixar a barra, vai contratar uma mulher não sei onde, pessoas negras não sei onde, será que tem a mesma qualidade? E a meritocracia, é isso que a gente escuta. Sim. E quanto mais eu acho que nós trabalhamos muito com esses temas e que está melhorando, mais eu escuto. Então, assim, precisa ter muita resiliência para trabalhar com esse tema. Né? A gente sobe 2 degraus, desce 1, sobe 3 degraus, desce 2. É o tempo inteiro nesse esforço de subir a escada rolante que está descendo. Já fez isso? Eu faço muito. É um esforço imenso para você agir, né? Para poder caminhar. E aí... Se você é atacado e é visto como culpado, e tem muito consultor, palestrante, que chega nas empresas com essa abordagem. Agressivo. Uma militância agressiva. A questão racial ela é tratada... Tanto que eu tenho associados consultores
especializados em equidade racial, demorei para encontrar, porque precisa de uma abordagem construtiva. Eu não entendo... não é que eu estou dizendo que branco não é culpado de racismo, eu estou dizendo que essa abordagem de culpa não vai transformar, porque culpa gera silêncio, silêncio não gera aprendizado. Portanto, eu não vou... Você olha lá, Dia da Mulher, um evento lindo, só tem mulher. Dia da Diversidade, Dia da Consciência Negra. O nosso público é o público convertido, são os nossos amigos, tanto que tem pouco questionamento e tal. E vai continuar assim, se a gente não incluir. Então, eu tenho escrito livros, textos, artigos sobre o tema dos homens, tenho levado isso frequentemente em todas as conversas, porque sim, eu entendo que tem uma forma da gente incluir, não falando sobre culpa, mas sobre responsabilidade, né? Tinha um movimento que era o He4She da ONU, né? Sim. Que falava exatamente sobre isso, mas não... O que acontece algumas empresas têm o He4She, mas as ferramentas para trabalhar o He4She é que estão muito fragilizadas nesse momento, né? Não tem a Então, força, né? a ONU está muito próxima do pacto, atuando coletivamente, o Movimento Mulher também, né? Nós somos embaixadores do Elas Lideram, então, depois te conto, tem muita convergência com o mercado, mas acontece que não estão... As empresas sentem falta de serem instrumentalizados para atuar no He4She. Uma instrumentalização mais prática, né? Prática, Acho que saiu um pouco da teoria. Exatamente. Como eu faço na real? Na Assim, real. me diz. Como é essa conversa, né? E aí, qual é o papel da área de recursos humanos nesse contexto? Porque tudo que a gente fala sobre pessoas nas empresas passa pelo RH. Na tua visão, qual é o papel? Olha, o RH é o líder de gente, né? Portanto, ele tem que estar com um repertório muito qualificado no tema, e tanto que uma das principais demandas das empresas é de formação de BP, de RH e tal, porque ele tem, na verdade, quase que uma tripla função, né? A primeira, de rever as suas próprias... Porque tudo começa por aí, né? De rever as suas próprias crenças e rever os seus próprios estereótipos e vieses que foram adquirindo durante a vida. Afinal de contas, todos nós, homens, mulheres, brancos, negros, nós estamos inseridos numa sociedade racista, machista, misógina, homofóbica, e nós aprendemos assim, né? Então, rever as suas próprias crenças, rever suas atitudes, compreender as questões, qualificar o repertório no sentido, inclusive, porque a segunda missão é ele transformar, o RH ele tem a função de transformar internamente o seu cliente interno. Exato. Então, BPs, por exemplo, eles têm um dia a dia duro de embate, né? Não adianta eu levar para uma vaga bacana 5 currículos de mulheres, 5 de homens, se o cliente interno fala, não, eu vou entrevistar só homem, mulher aqui não vai rolar. Aí ela pega, dobra os 5 currículos de mulher, coloca embaixo do braço, né? E sai. Não. O que eu falo? Qual é o meu speech? Como eu convenço ele? Quando ele fala, não acredito que mulher dê certo em tecnologia. O que eu sei sobre isso para ajudar a mudar? Ou seja, ela tem que mudar a consciência, se transformar atitudes ali. E a gente não vê isso com frequência, né? Tem uma relação de poder e aí você fala, ok, eu tentei, tá? Mas ele não... Então, esse trabalho de para fora poder, para dentro, aliás, poder fazer essa transformação interna. Mas eu não vou baixar a barra ou contratar pessoas com deficiência aqui. O que eu falo? Então, os nossos treinamentos, eles partem dessas afirmações. Eu sou uma colecionadora de aspas, né? Todas não identificadas, né? Porque eu perco todos os meus clientes, mas assim, as frases são perfeitas para poder começar a trabalhar dali e leva muito para a prática, né? E tem um terceiro papel do RH, que é a conexão com o mercado, com o talento. Então, onde, como eu busco, como eu falo, como eu entrevisto. Porque tem muitas empresas que o desafio está no recrutamento, né? É ali que para, né? E por N motivos, muito... Né? Eu gosto de contar casos porque ajudam as pessoas a entender, né? Eu tenho um caso de um cliente, eu não faço recrutamento, aliás, é o único... podemos até fazer parcerias em relação a gente a isso. A gente faz. A Goldenberg, ela é full service em diversidade e inclusão. Sim. E eu tenho parceiros para recrutamento. Mas, com muitos anos nesse mercado, e dentro, eu estou na área de D&I de mais de 170 empresas. Então, assim,
Não tem como, as pessoas quando saem do mercado me mandam currículo, as empresas quando querem. Então, a minha atividade pro bono de madrugada, que eu adoro, porque quando você conecta um profissional bárbaro com uma empresa bacana, você está colaborando para... Exatamente, você muda o mundo. Aliás, meus filhos costumam falar, e aí, mãe, continua mudando o mundo, né? Porque é isso, eu me sinto... É muito prazeroso, é uma forma de colaborar, mas eu não tenho nenhum negócio estabelecido, nem ganho nada por isso. E aí o que eu vejo é que... E aí uma dessas empresas que eu fiz essa conexão, porque ela queria uma candidata, uma executiva numa área bem específica e negra, porque a gente tinha feito o plano e precisava... E aí tinha aquela conversa lá dentro. Não tem profissionais negros qualificados para essa vaga, não tem. E aí eu fiquei incomodada, meio que para provar, falei, não tem, me dá uma semana. Liguei, falei e tal, mandei 5 currículos de mulheres negras potentes, com experiência. Por falta de um, tinha 5. Tinha 5. E aí começaram lá o recrutamento, depois ela me contou que tinha uma delas que ficaram encantadas, que tinha tudo a ver e tal. E aí depois nunca mais ninguém me falou nada. Um dia, sei lá, 6 meses depois, eu lembrei disso e mandei uma mensagem. E aí, como que ficou, né? Então, não sei quem, que é essa candidata negra maravilhosa, foi até a final, mas aí, Margarete, nós tivemos que contratar uma mulher branca mesmo. Mas o que aconteceu? Então, é isso que ajuda a gente a entender o que... E aí ela me fala, nossa, que ela era perfeita, experiente, com qualidade e tal, mas nas últimas entrevistas eu percebi que ela não conjugava o S algumas vezes quando falava o plural. E isso para a nossa empresa é um problema sério. Imagina, né? Ela ia fazer interlocução e aí não deu, acabei contratando a outra. Aí eu falei para ela, nossa, tô com medo agora. Ela falou, do quê? Eu falei, de mim, porque assim, eu falo muito rápido, engulo a língua, eu devo ter engolido muitos S's agora falando para vocês isso é tão importante. Aí ela, para me acolher, falou, não, imagina, Margarete, de jeito nenhum, você não fez isso. Eu falei, não fiz isso porque eu sou branca. Se eu fosse negra, você ia... É isso que acontece, aí expliquei para ela. A exigência é muito maior para profissionais negros, a avaliação é muito mais dura para profissionais negros. Se mulheres já têm que entregar desempenho antes mesmo de ser contratada, mulheres negras você triplica isso, né? Então, isso acontece no recrutamento. Às vezes a pessoa está indo até... Então, assim, trabalhar o RH nesse sentido, né, para fora, para ela própria primeiro, para fora e para dentro, para mim é fundamental para fazer essa roda girar dentro das empresas. Não dá para fazer nenhum tipo de mudança cultural se o RH ele não estiver preparado, né? Eu diria que sim, é verdade, essa sua pergunta não daria, mas ela pode ser concomitante. Tá? Eu gosto de trabalhar equipe de gestão de pessoas junto com clientes internos, com gestores, com alta liderança, para que essas coisas se movam, senão fica muito difícil, muito duro, né? Imagina, cada vez que tem uma vaga que ela vai apresentar candidatos diversos, ela tem que explicar que diversidade não é antagônica à meritocracia, por exemplo, né? Que é uma conversa que... Então, estimular essa transformação cultural de mindset em todas as equipes concomitantemente é um bom caminho. E, Má, como você tem visto a questão da maternidade para as mulheres? Depois de tudo que a gente já conversou a respeito do tema e muitas discussões lá dentro do movimento, quando eu estava com vocês, ainda é um ponto excludente para as mulheres no mercado de trabalho em entrada e promoção e retenção? Sim, ainda é, porque é muito enraizado o viés da maternidade, né? A maternidade ela é vista como um obstáculo e não como um impulso. O que a gente vê, as empresas mais pioneiras, né? Vamos dizer, dessas 110 empresas do movimento, eu diria que umas 40 elas estão no próximo nível. Quando você faz a escala de maturidade em D&I ou em equidade, elas já estão ali na fase protagonista, que a gente chama, né? E aí com outras perguntas, porque em D&I, quando a gente sabe as respostas, as perguntas mudam também, né? Essas estão encaminhando com um desafio intencional, porque tudo tem que ser intencional, gente. Tudo, em equidade, em diversidade. Com iniciativas intencionais, né? Qualificação de gestores em relação ao tema, guias, cartilhas, uma jornada de parentalidade, né? Pré, durante, depois. E estão caminhando. Mas, assim,
a maior parte, inclusive empresas grandes, ainda estão com ações isoladas. O que a gente está tentando imprimir nas empresas é um olhar um pouco mais orgânico incluindo, né, todas as questões relacionadas à maternidade. Porque não adianta você dar a cesta, sei lá, cada empresa chama de nome, mas é o kit bebê, né, o kit cheguei, o kit que é bem legal e importante, se não tem apoio creche, auxílio creche. Aí não adianta você fazer tudo isso e não ter um trabalho de ampliar a licença paternidade. Afinal de contas, nós vamos mudar essa cultura. Ou não trabalhar gestores, né? As mulheres... Ontem mesmo, uma mulher deu esse depoimento numa grande empresa para mim. A primeira coisa que eu pensei quando eu engravidei, quase antes de avisar meu marido que eu estava grávida, meu Deus do céu, como eu vou falar isso para o meu chefe? Então, assim, é cruel, porque a maior experiência e melhor experiência da vida, porque eu sou uma grande estimuladora, porque o mundo precisa progredir, sou uma grande estimuladora da maternidade, ter filho. E o desafio do mercado faz com que a gente tenha culpa. Exato. Né? É muito triste isso, porque é um impacto emocional imenso. Né? Imagina, antes de avisar o pai, eu falei, meu Deus, a cara do meu chefe a hora que eu falar que eu estou grávida. Então, o que a gente tem feito? Avançado muito. Junto com Filhos no Currículo, que é um grande parceiro do movimento e da Goldenberg, nós desenvolvemos um radar da parentalidade. Demoramos quase 1 ano para desenvolver esse radar. E esse radar ele pode ser aplicado nas empresas de forma gratuita, então já estou divulgando aqui. É só nos procurar, o Movimento Mulher ou Filhos no Currículo. A gente aplica, explica como é que aplica isso, e ele dá um diagnóstico de políticas, processos, benefícios em relação às mulheres, em relação aos gestores, em todos os níveis. E a partir desse diagnóstico, que é bem simples, e, apesar de bem profundo, a gente consegue já recomendar o que precisa ser ampliado, melhorado, transformado, inserido, incluído, e desenvolver um plano de trabalho para essa jornada. Entendeu? Que, para mim, para nós, essa é a forma de lidar com o tema. Ainda é um super desafio, só para responder a pergunta de forma mais objetiva. Uhum. Nas entrevistas já se sabe o que é politicamente incorreto, né? Então, se a entrevistada lá recebe, mas quem fica com os filhos, printa aquilo. Então, eu falo para o RH, dá para você não falar por WhatsApp com os candidatos, né? Porque as pessoas dão print, né? Sim. Então, assim, primeiro cuidado com o que você fala, depois aonde você fala, né? Liga, conversa. Então, já sabem, nós mulheres estamos cada vez mais cientes dos nossos direitos, empoderadas, né? Então, pode ser que há 10 anos atrás você falar isso era normal, agora não, né? Então, tem toda uma recomendação de como se faz a entrevista, dos e don'ts e tal. Uma questão importante em relação, quando a pessoa já é profissional daquela equipe, quando ela é engravida, é como se ela fosse outra pessoa, quer dizer, ela deixou de ser competente, entregava tudo, agora não, agora ela sai mais cedo, o tempo inteiro, porque você vê, né? Não vai dar conta, tal. Aí o homem sai mais cedo. Outro dia, a gente estava contando exatamente isso. Um homem, um líder, gente, precisa sair um pouco antes, mas é super importante, tem que pegar meu filho na escola. Que bonitinho. Lindo. Que cara, gente, além desse líder maravilhoso, ele é um pai. O pai do ano. Né? O pai do ano. Então, as mesmas situações interpretadas de forma completamente diferente. E a questão da promoção e o avanço, porque não perguntam, né? Toda vez que você analisa um profissional coletivamente, generalizando, há erros. Né? As mulheres não sei o quê, as mães não querem avançar na carreira, as pessoas negras... Porque nós temos que olhar coletivamente para o grupo para poder entender as diferenças e até valorizar essa diferença. Mas no dia a dia, você tem que olhar para as pessoas. Porque as mães, tem muitas mães diferentes. Por exemplo, eu tive uma estrutura de apoio, que eu pude avançar. Eu sou uma avó muito mais presente agora do que eu fui presença física, apesar que não existia presença virtual há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Inclusive porque tinha uma mulher, não estou falando sobre isso, tinha uma mulher vulnerável cuidando dos meus filhos para poder ser executiva, né? Que tem também essa lógica que é muito específica do Brasil. Né? E tem mães que não têm estrutura nenhuma de apoio. E tem mães que têm creche, e tem mãe que tem 3 filhos. E tem mães que os pais, eu conheço várias, gente, têm profissões mais liberais,
E os avós cuidam. Advogado, músico. Não, e os pais ficam mais dedicados, temporalmente mesmo. Pega na escola, leva na escola, do que as mães executivas. Tem vários arranjos, né? Então, você precisa indagar qual é aquela... Por isso que você precisa trabalhar com as mães no antes, durante e depois. Não dá para você definir o futuro profissional dela quando ela volta da licença maternidade. Que tem um grande medo que é, quando eu voltar, vou ser desligada. Exatamente. Que E tem é. acontecido com Que acontece muito, É, acontece muito. tem reduzido, mas ainda nós estamos próximos dos 50%, né? Que é acontece aquele muito. dado da GV de 2000 e tanto. Então, a gente tem aí, porque no movimento a gente desenvolve também ações afirmativas, intencionais, coletivamente, né? Junto, tanto a identificação dos desafios, como o desenho de iniciativas para combater esses desafios, né? E a gente aprendeu junto com as empresas e sistematizamos isso e testamos em várias empresas o porquê, os principais desafios que levam as mulheres ou a sair, ou pedir demissão ou serem demitidas. E uma delas é a pessoa o profissional que substitui ela na licença maternidade. A maior parte das vezes, mais de 70%, é esse profissional, seja homem ou mulher, que vai ocupar a vaga dela. Exato. E ela vai ser realocada. Então, por exemplo, tem algumas iniciativas que foram muito legais e várias empresas já têm aplicado. Essa pessoa tem dois caminhos. Algumas empresas estão contratando um gestor itinerante, um gerente itinerante. Então, você contrata, dependendo do tamanho da empresa, 3, 4, 5 pessoas, que a função dele é substituir mulheres na licença maternidade. E eles então, vão rodando. Eles vão rodando as áreas, né? Eles não podem, não faz parte do job description deles assumirem nenhuma vaga. Eles ficam 6 meses, 1 ano em cada vaga, são mais generalistas e vão substituindo. Então, isso aumenta muito... É uma saída interessante, é uma saída interessante. A contratação, como se fala, a continuidade da carreira das mulheres a partir daquele momento que ela volta de licença. Porque geralmente a gente volta, a gente perdeu a vaga, perdeu os clientes, perdeu a carteira de clientes, perdeu a liderança, perdeu tudo, né? Perdeu a equipe, Perdeu a tudo, equipe, né? E aí ainda uma última que... O chefe mudou? Me contou, o chefe mudou e falou, não cheguei a ser demitida, mas eles me colocaram no cargo X... numa empresa do grupo. Então, não é nem na empresa mãe. Lá na startup que eles estão... para falar que não demitiu, né? Tem uma outra ação afirmativa muito interessante que tem dado muito certo. É assim, você, por exemplo, são 6 meses de licença, vamos dizer. Você não contrata um profissional 6 meses. Você não substitui por um profissional. São 3 profissionais. E sempre 2... cargos abaixo da hierarquia. Então, por exemplo, se eu sou gerente e sair de licença maternidade, o coordenador sênior não pode me substituir. Vão ser coordenadores pleno ou júniores, 3 deles. Um fica 2 meses, outro fica 2 meses, outro fica 2 meses. Eu entendo como um job rotation também, mas uma formação em serviço. Eles aprendem, eles não podem substituir. Quando ela chega, a vaga está lá. Também é muito efetivo. Então, você tem que ir entendendo o que está acontecendo e criar estratégias, né? O bônus pré-rating, por exemplo. Quando você conversa com mulheres, essa entrevista demissional, ela dá muitas... E a gente tem várias pesquisas também. Uma mulher que voltou da licença maternidade pediu demissão. Por quê? A gente pergunta. A melhor pergunta é, o que a empresa poderia fazer diferente que você não pediria demissão? Que faria você voltar atrás? E aí ela vai falando que tem valor para ela. Então, a questão flexibilidade é o número 1, piscando. E são coisas simples, né? Não é nada demais, né? Não são grandes. Flexibilidade é uma delas, então, tanto de horário como de dias da semana, de online para híbrido e tal. A questão do bônus incomoda muito, quer dizer, se ignora, em média, a regra empresas que têm vários tipos de bônus, ignorar, é como se essa pessoa, como ela não trabalhou, ela não existiu, e, portanto, ela não vai ganhar o bônus, não tem meta. Ela não contribuiu para a empresa e, portanto... não está elegível. Então, o que a gente tem feito? Uma iniciativa de considerar o que a gente chama de pré-rating, ou seja, o bônus do ano que ela está de licença maternidade é calculado em relação às metas que ela atingiu no ano anterior, né? E aí se mantém. Então, são várias questões, né? O acolhimento da equipe, a conversa com o gestor, oportunidades que são tiradas dela porque ela é mãe.
viagens, né? Então, a Unilever já faz isso, mas várias empresas têm começado a fazer, que é mães com crianças abaixo de 1 ano ou de 18 meses têm direito a levar o bebê e um acompanhante, seja babá, avó. Então, é muito legal. Nas convenções da Unilever, você tem lá, sei lá, 20 crianças. E é isso também, né? A gente precisa ver o quanto coincide, né? As empresas, mas deve custar uma fortuna. Gente, o quanto coincide que aquele time, as mulheres daquele time, tenham filhos até 18 meses. Né? Um time de 100, no máximo 10, 15 mulheres, né? E fica no mesmo quarto que a mãe, entendeu? Então, assim, precisa calcular, tirar essa Se espuma, tiver um custo, é um custo mínimo. Mínimo, e você ganha a retenção, né, por anos dessa mulher, né? Porque você conversa com ela e fala, estou muito feliz, estou dando o meu melhor. Aqui eu olho, meu filho está ali brincando no jardim com a avó, sabe? Então, são questões como essas que a gente analisa e implementa mudanças. E é super interessante porque você não trouxe uma solução, você trouxe várias. Várias. Uhum. Então, pelo que você me conta, só não faz quem não quer, né? Na verdade, é quem não entende que isso é prioritário, né? A questão é, eu vou pôr dinheiro nisto, então, a conta contrária é muito boa para ajudar as empresas a entenderem. A conta contrária é, o que eu perco Exato. quando 10, 15, 20 mulheres potentes que estão avançando na carreira para gerentes, porque a gente está engravidando mais tarde, né? Sim. Então, com 35, 40 anos. Portanto, eu já estou 8, 10 anos na empresa. O que a empresa perde de ter investido 10 anos numa profissional e que ela vai sair por causa que teve filho? E essa conta que dá lá X mil reais é o investimento que você vai fazer para reter ela. E é muito menor o investimento do que você perde, entendeu? Então, a gente tem feito esse racional financeiro que ajuda muito as empresas a refletirem, porque tudo parece muito caro, né? Licença, paternidade, que horror, vai ser uma fortuna, né? Então, você trazer contas, trazer exemplos, bentes, trocas é fundamental para tirar esses fantasmas que às vezes impede até de refletir sobre o tema, né? Exato. E tem um outro ponto, né? A partir do momento que você tem uma empresa que respeita as mulheres e isso é divulgado, você atrai candidatas Exatamente. que estejam interessadas naquele ambiente justamente pelo respeito, né? Então, é uma questão de atração, retenção e, claro, desenvolvimento. Sim, exatamente. Essas coisas estão conectadas, né? Então, quando Sim. a empresa fala, sim, mas é porque não tem mulheres engenheiras, eu vou lá, mostro os dados de crescimento e tal. Não, mas você está... Onde você está divulgando, como você está escrevendo, está tudo ok. Então, e elas não vêm, porque não existe. Eu falei, não, a pergunta é, elas querem trabalhar na sua empresa? Exato. Elas existem, né? Elas existem. Por exemplo, se eu fosse uma mulher executiva, engenheira, não sei se eu queria trabalhar na sua empresa. Aí eu cito o nome de concorrentes que têm políticas muito mais... Que é isso, né? A inclusão, ela gera muitos atributos positivos na marca empregadora, se ela for verdadeira, né? Porque, se não for genuína, ela destrói a marca empregadora, a reputação e tudo mais. É o que a gente tem visto, inclusive. Eu me atrevo a dizer, e eu acho que os meus sócios aqui podem corroborar comigo, que não existe nenhuma posição onde não existam mulheres tão competentes do que homens. Exatamente. Nenhuma. Eventualmente, é só saber aonde procurar e entender se ela quer trabalhar. Ponto. E buscar no lugar certo. Exato. O que a gente tem visto, isso eu acho que é fundamental falar, algumas áreas, elas precisam, e as empresas já entenderam isso, já entenderam que precisa haver uma colaboração além dos muros da própria empresa. Sim. Né? Então, você pega lá, eu trabalho muito com o setor financeiro, né? Porque eu sou consultora da Ambima, que é a associação e tal. Então, mulheres nas finanças, na área de private, na área de asset, sei lá. Não tem. Então vamos nos juntar e fazer uma formação para mulheres negras, né? Você se junta lá, B3, com Goldman Sachs, com Ambima. Então, as empresas de tecnologia, SAP, Oracle, Microsoft, fazendo formação em programação, porque elas querem antropólogos, sociólogos desenvolvendo programas, não querem mais só tecnólogos, porque já entenderam que a sociedade, ou seja, quem compra o serviço e o cliente,
é diverso. Portanto, não dá para só tecnólogo desenvolver solução, né? Em IA. Então, que é essa diversidade. E eu quero soft skill, então eu ensino um hard skill, né? Eu ensino o inglês em 6 meses, ou melhoro o inglês em 6 meses. Os certificados, tem vários CFA, tem vários certificados para trabalhar no setor financeiro. A gente desenvolveu lá com a Ambima a certificação gratuita para grupos minorizados. Poucos sabem disso, a gente está falando isso o tempo inteiro. Ah, mas é que não tenho a certificação. Tá bom, não tem. Então, vai lá, olha, estão sem custo. E nós organizamos o banco de dados da Ambima dos certificados por grupo social. Então, eu consigo ver mulheres com certificações, pessoas negras, PCDs, entendeu? Então, tem soluções, mas eu preciso estar... Aliás, né, como todos os desafios de negócio, eu preciso entender o desafio para poder formular uma solução para aquele desafio. As pessoas às vezes me chamam de simples. Ah, mas você parece poliana, tudo é muito simples para você. Não, não é, mas assim... Que simples é difícil de ser fácil. Exatamente. O simples no sentido de entender qual é o caminho que eu tenho que proceder. Eu tenho que entender muito bem qual é o problema antes de ficar criando solução. Eu tenho que desenhar, eu tenho que testar, eu tenho que implementar para depois qualificar e disseminar em larga escala. Esse caminho serve para desafios de negócio, como desafios de RH, como desafios de inclusão. O que acontece é que muita gente começa, vamos contratar. Vocês já perguntaram se precisa de mulher aqui, ali, já olharam para dentro, né? E muitas empresas erraram, né? Nessa ânsia de sair contratando diversidade. A gente está com essa porta giratória, que eu sempre comento, com aumento, as empresas estão investindo 65%, 70%, as empresas que investem em diversidade, equidade e inclusão, em atração, mais em atração e menos em desenvolvimento e retenção, que está conectado. Com certeza. Então, 6 meses, 8 meses, pessoas profissionais negros, o turnover aumenta, aí você confirma o mito, viu? Mulheres não vai dar certo aqui. Interessante viu? Isso. É essa a lógica. Então, a gente precisa transformar essa jornada, entendeu? E você acha que essa lógica que ela é construída, ela é consciente ou ela é inconsciente? Ela é inconsciente, né? São mitos corporativos que Porque eles vão parece um autossabotamento conveniente, né? É um autossabotamento corporativo. Exato, que é extremamente conveniente para quem tem a crença, né? Exatamente. Então, você vai lá, pega um profissional... Não basta ser mulher, eu preciso ter todas as competências para aquele... Né? E assim como tem... Eu sempre falo isso, gente. Assim como um homem branco, alguns dão certo, outros não... Também vai acontecer com mulheres, com pessoas com deficiência. Ninguém é perfeito. Nós precisamos ter a diversidade e pluralidade de ideias, diversidade cognitiva, e depois são profissionais como todos os outros. Agora, é muito... Essa questão da autossabotagem corporativa, né, ela é muito dura, muito cruel, né? Então... Porque se olha muito mais para o erro do que para o acerto, para se confirmar hipóteses que você já tinha, né? Hipóteses que são estereótipos e preconceitos, né? Que você já tinha. Então, outro dia era uma executiva me falando que ela estava com um problema em casa, tal, e aí teve uma discussão, um debate numa reunião, e ela escorreu uma lágrima, assim, sabe? Quando ela ficou muito... E aí ela ouviu seguidamente durante muitos meses. Cuidado, viu? Não fala com não sei quem, porque ela é sensível. Porque ela chora. Né? É muito cruel isso, né? Porque, assim, às vezes que ela acertou, que foi assertiva, que isso, que aquilo, não é lembrado. Mas para confirmar o meu preconceito, né? De que mulheres são sensíveis e choram, vão lembrar ela a vida inteira dentro da empresa. Então, assim, você buscar o tempo inteiro... ratificar, né, que o que você falou era... O seu viés inconsciente é isso, na verdade verdade, é isso. É isso. É o viés inconsciente. Pergunta da nossa plateia, vamos lá. Margarete, uma pergunta pessoal, tá? Você falou muito do mundo corporativo, né, que você treina, que você leva esse como trazer para dentro da empresa. E você tenta trazer isso não de forma positiva, para não ficar aquela militância, as pessoas não fugirem, né? E como que a gente traz isso para dentro de casa? Porque você falou dos seus netos, que eles são seus séries. Como que a gente traz esse assunto para dentro de casa sem ser uma militância, sem transformar eles em militantes para não afastar e conversa, livro? Como que você traz isso para dentro da sua casa? É interessante, né? Porque
no início, porque meus filhos já têm todos mais de 30, né? Na verdade, quase 40 todos. No início, quando eu conversava sobre esse tema, quando eu comecei a trabalhar com esse tema, eles falavam: shh, mamãe tá vindo, para. Porque estavam contando uma piada ou fazendo um comentário e tal. Só que eles, como toda a sociedade brasileira, quer dizer, toda não, mas uma parte da sociedade interessada em avançar, em entender os desafios contemporâneos e tal, também a gente foi conversando muito sobre isso. E 2 deles estão em empresas grandes, que inclusive têm políticas e que eu dou palestra pro bono, porque tem isso, né? Ser filho pode levar a mãe. Conflito de interesse. E o outro tem uma empresa própria, que também a gente faz muita coisa lá. E aí a gente foi evoluindo junto. Então, o grande desafio é conseguir tratar do tema de forma bem-humorada. E eu acredito que é possível. Eu não preciso ser rude, né? Algumas vezes eu preciso, né, gente? Por exemplo, eu estou com um caso agora de assédio sexual numa empresa. Não rude, mas assim, eu tenho... Não dá para tratar com bom humor um diretor, né? Então tem que ser firme. Agora, a maior parte das vezes, a gente consegue opinar, olhar, educar de forma legal, né? E eu tenho mostrado isso para eles, e é muito interessante, porque agora meio que virou uma conscientização, né? E um vai falando, e o outro vai falando. Inclusive, outro dia... Porque, assim, essa transformação não termina, né? Então, assim, eu estou há anos trabalhando esse tema e eu continuo me transformando. E se eu relaxar, eu dou uma escapada. E outro dia eles me pegaram, né? No grupo, tem um grupo da família de WhatsApp, eu ia viajar, uma viagem internacional, precisava comprar dólar. E aí eu falei, meninos, né? Porque tem noras, tem filhos. Tá bom para comprar o dólar agora? Onde eu compro? Como que tá, não sei o que lá do mercado e tal. Né, que eu estava no meio de um monte de reunião, precisava comprar dólar para viajar, e assim, relaxada no grupo de amigos. E aí, em seguida, uma nora minha falou, Meninos? Meninos? Que isso, Má? Até você? Essa sumidade, equidade de gênero. E eu pedi desculpa, é verdade, a gente associa, né, que os meninos, inclusive uma das minhas noras é economista, então assim, é um maior absurdo, não é racional, né? Então, é isso. Agora, o grande desafio é como que a gente constrói uma educação para a próxima geração diferente dessa. Porque não dá para ficar dando oficina de liderança inclusiva para o resto da vida. Meus netos e netas, quando chegarem no mercado de trabalho, né, vão estar mais conscientes, né? E é desafiador, porque a educação familiar é um pilar da educação. Ele tem a educação social, que tem a TV está melhorando, desenhos animados estão melhorando, diferente da minha época, que as meninas só cantavam com os passarinhos, né, e faziam comida com 7 anões. Hoje tem meninas nos desenhos animados que são guerreiras, né, Moana, meninas negras e tal. Mas ainda tem muito estereótipo. E a educação escolar, gente, que está muito retrógrada em função a esse retrocedeu, avanço. Né? A impressão que dá é que retrocedeu. Ou parou no tempo, entendeu? A gente tem ainda muitas situações, e olha que eu estou falando de escola particular, de nível... Então, assim, eles trazem, né? Outro dia, com meu neto de 5 anos, fomos comprar umas roupinhas para ir para a praia. E aí, a blusa que ele queria com o desenho do personagem era rosa. Eu falei, olha, achei o personagem. Vovó, é rosa. Ele falou para mim, mas assim, é rosa, é muito nervoso. Não dá, né, Não vovó? dá, vovó. Aí eu falei, mas qual o problema? Você não queria o personagem tal? E rosa é lindo, tem cor de menino e cor de menina? Que absurdo. Ele falou, tem. E começou a me falar, nunca o menino pode ir de rosa. Eu falei, mas teu pai estava com camiseta rosa. Porque agora ele é adulto, ele faz o que quer. Eu não vou de rosa na escola. Então, assim, aonde ele ouviu isso, né? Agora, por outro lado, a gente tem ferramentas, de novo, tem que ser consciente e intencional, gente, senão a gente reproduz. A gente tem ferramentas hoje que ajudam nessa educação, né? Você abre um livro, é uma delícia, inclusive, a área infantil, né, nas livrarias. Hoje você acabou a família margarina, né, que a gente falava. Sim. Hoje você tem famílias negras, famílias com 2 pais, cadeirantes. Você consegue ter elementos, porque a gente foi reproduzindo sem perceber, né? Mas é um esforço, é uma transformação de mindset da sociedade, né? Então, nós estamos falando de um... E a sociedade brasileira é a que está mais efervescente nisso. Eu acabei de voltar de Nova York, lá no encontro da ONU. Então, a gente teve a oportunidade de trocas com lideranças de diversidade, equidade, principalmente equidade de gênero, de todo mundo. Em mesas, construir design thinking e tal. Então, o que eu observei?
não há país no mundo que está com o tema tão efervescente na sociedade como o Brasil. Não tem um dia que você passeia no LinkedIn, nos principais jornais de economia, as pesquisas, né, de McKinsey, Deloitte, acabou de sair uma bem bacana de Deloitte agora. Então, assim, você tem uma vez por semana um fato novo nos cadernos de economia, ou fato positivo ou negativo, mas a conversa está lá, né? E isso está trazendo uma conscientização muito grande para nós, né? As nossas inclusive, muitas corporações que têm atuação no Brasil e sede em outros lugares estão com velocidades e maturidades diferentes no tema em função de toda a questão da ação afirmativa, né? E muitas não, algumas, inclusive, mudando o nome, vocês já viram isso? Não é mais a área de D&I. Não. É pertencimento. Pertencimento. É para pegar mais leve, porque a questão da diversidade envolve ação afirmativa, e aí para sair do palco, né? Então, assim, tem muito mais falando de inclusão e pertencimento do que diversidade, por causa dessa discussão toda lá fora, que impacta a nossa aqui, né? Inclusive, os jornais brasileiros pegam artigos que o debate está completamente descontextualizado e traduzem, isso é um desserviço, né? Porque aí as pessoas dizem, D&I morreu, né? D&I not die, né? Agora alguns textos meus também que eu tenho falado sobre isso. Então, precisa cuidar, porque aqui a realidade é outra. Aqui a ação afirmativa é regulada, é um marco legal, reconhecido, tem jurisprudência, né? Vê que a gente conseguiu fazer o LinkedIn retornar em função da legislação. Então, assim, a situação de marcos regulatórios são muito diferentes em cada país, né? Então, não dá para você generalizar. Agora, que tem um backlash, né, em relação à diversidade, equidade e inclusão nas empresas, tem. Eu sinto também, diminuindo investimento. Eu vi um termo técnico, fadiga da diversidade. Exato, seria a tradução exatamente. Fadiga da diversidade. Porque é exatamente a reação a overexposed de tudo isso que a gente está falando, né? Então, é o glossário, não sei o quê. Então, assim, eu tenho sugerido e tenho trabalhado da seguinte forma: tira os penduricalhos, né? Tira essa coisa meio... como que eu vou usar o nome? É um pouco espuma demais, né? Os eventos, o Dia da Consciência, e pinta de arco-íris, tudo isso é bárbaro. Se não tirar o foco do que é prioritário e estratégico, tá? E o que eu vejo é que muitas vezes esse blá, blá, blá acabou, o diálogo, o evento, isso e aquilo, acabou tirando o foco do que é realmente necessário. Da solução. Voltando lá, né? O que é necessário? Entender qual é o problema, estruturar soluções para isso e implementar e acompanhar e monitorar, né? Então, tirar todo esse penduricalho e pôr foco no que realmente faz diferença, para mim é um ganho e é a receita para reverter essa sensação de fadiga, sabe? Mas essa falta de foco na solução, na tua visão, é falta de competência das pessoas que estão liderando isso? Não. Ou simplesmente é falta de foco? Eu acredito que é falta de foco. Eu acredito que tem um desafio grande, não só no Brasil, lá fora também eu tenho lido e acompanhado algumas coisas. Muitas empresas que eu atendo são globais, então eu conheço, por exemplo, os grupos de afinidade aqui do Brasil, mas também de outros países. Muitas empresas delegaram praticamente a jornada de diversidade e inclusão aos grupos de afinidade, o que é outra injustiça e crueldade. As pessoas não são remuneradas para isso, inclusive elas são profissionais de outras áreas e tem que dar um duro danado para dar conta das tarefas de mais aquilo, né? Não é viável se transformar, fazer todas as transformações em processos políticas e cultura em uma organização somente com agentes voluntários, né, dos grupos de afinidade fazendo isso, porque, inclusive, eles não têm nem expertise e nem autonomia para algumas coisas. Então, precisa entender que a jornada de diversidade ela precisa incluir a experiência e a vivência, né, o lugar de fala, entre aspas, né, dos grupos de afinidade, a vivência das pessoas, das mulheres, das pessoas com deficiência, mas isso sozinho não dá conta. Eu preciso de expertise, que é RH, DHO, treinamento, compensation, remuneração e assim por diante. E eu preciso de influência e poder. Eu preciso do comitê executivo, eu preciso do CEO envolvido.
É nessa dinâmica tridimensional de forças que o caminho vai conseguir avançar. E o que a gente vê é que raramente estão essas três forças Alinhadas. equilibradas, né? Ou eu tenho só RH, não tenho só área especialista e GNI e tudo mais, e RH, e eu não tenho um grupo de afinidade, porque não precisa, a gente sabe o que precisa fazer. Ou eu tenho essas duas coisas e não tenho poder e influência, e aí eu não consigo a caneta ali para assinar. E a gente precisa fazer esse dimensionamento né? E fazer isso rodar, porque, além de tudo, não basta só ter, eles precisam estar rodando. Funcionar. Fazer, né? Funcionando. Se você pudesse deixar pra gente um livro, um podcast, uma série que pudesse inspirar a gente a pensar mais sobre equidade de gênero, o que você deixaria para nós? Tá. Eu elejo os melhores livros da minha vida uma vez por mês. Muito louco. Esse é o melhor livro. E o do mês não, o do mês passado, inclusive já levei ela, inclusive, porque aí quando eu gosto muito do livro, já fico amigo da autora, já levo ela. É a Ruth Manos, não sei, o mundo corporativo conhece pouco a Ruth Manos. Ruth Manos é advogada, feminista, e uma habilidade de escrever maravilhosa. E um dos livros, já foi candidata a prêmio Jabuti e tal. E um dos livros dela é Manual Antimachista, para todos os gêneros. Que demais. Só que ela sai completamente dessa caixinha, isso não pode, aquilo não pode, sabe? Que é exatamente o que a gente não quer, né? E a escrita dela é maravilhosa. Eu levei ela no último encontro com os CEOs, ela arrasou, e depois a gente deu os livros para ele. Mas eu tenho dado nos livros, ela parte de uma questão muito interessante, que é assim, essa sociedade racista, machista, tal, ela foi feita essa percepção que a gente tem, racista, machista e tal, ela foi feita, é um muro para a gente praticar a inclusão e fazer essa transformação. Só que esse muro não é de concreto, esse muro é de Lego. São pecinhas de Lego. Portanto, esse concreto ele pode ser derrubado. Sim. O que nós temos que discutir é como eu faço para ir tirando cada pecinha. Porque se a gente construiu esse muro de Lego, a gente consegue ir tirando essas pecinhas e aí ela vai em cima disso. É muito bacana, gostoso. Você lê, sei lá, em 3 horas, se tiver dedicado. E acho que vale a pena e tem promovido muitas conversas transformadoras. Margarete, para a gente terminar, equidade salarial, a lei, em que pé que estamos? Bom, primeiro, nós não podemos deixar de falar que esse é um grande avanço, grande avanço. Quando eu falava sobre equidade salarial há 5 anos atrás, 10 anos atrás, há pouco tempo atrás também, nas empresas, eu tenho até essa frase registrada. A maior parte das empresas falava: Margarete, não precisa olhar equidade salarial na minha empresa. Aqui não tem uma Maria que ganha 1.000 e um João que ganha 2.000. Imagina, você acha que tem alguém... Tá bom, então vamos olhar os dados. Eu orientava ali. Não, nem precisa nem olhar, estou falando que não tem. E não me deixava nunca nem avançar no tema. Então, a lei, ela traz essa perspectiva de mudança fundamental. Está todo mundo olhando os dados. Porque a gente Transparência. Não conseguia. Eu tenho que olhar meus dados, concordando ou não. Agora, tem todo um problema processual de política pública, de aplicação de legislação, que pode ser melhorado. Tá? Apesar que nenhum desafio impacta a legislação já existente. Tá? Então, não há nenhum problema em relação que são as justificativas dos escritórios de advocacia. Não impacta a LGPD, é completamente anônimo, coletivo, clusterizado, anonimizado. É impossível você chegar lá. A questão da concorrência, né, a disputa concorrencial, que é outro, também não. Mas tem questões metodológicas que podem ser melhoradas em processo, em relatório, em timing, em reflexão. O caminho é o diálogo. A gente tem feito isso no Movimento Mulher. O Ministério do Trabalho e a equipe lá está super aberto, quer ouvir o que o mercado quer. Nós temos, inclusive, uma live nos próximos dias só com associados do movimento e a equipe do Ministério para tratar. E nós precisamos melhorar. Agora, o diálogo para melhorar e avançar, e não impactar de tal forma, ou seja, judicializar e impedir que esse tema avance. Porque, verdadeiramente, nós temos, como todo mundo, não só o Brasil, uma diferença salarial importante. Sim. Que aumenta conforme a gente aumenta de cargo, que é o dobro quando a gente fala de mulheres negras e assim por diante. Essa é a realidade. O quanto e o quanto está real na minha empresa
nós podemos melhorar o processo, mas sem, como eu disse antes, mas sem jogar água da banheira, precisa cuidar para não jogar água da banheira com o bebê junto e atrasar o que a gente já conseguiu avançar, né? Sobre esse tema, existe alguma racionalização do porquê que homens ganham mais e mulheres ganham menos? Existe algum tipo de São muitas questões. justificativo Sim. do viés inconsciente? Não, na verdade, é um hub de questões, né? Começa na entrevista, né? Nós, mulheres, exatamente por ter menos longevidade e proximidade com o mundo executivo e menos oportunidades de trabalho, inclusive, a gente fez menos entrevistas de emprego do que homens. Homens são muito mais confiantes, porque são muito mais valorizados nas suas habilidades, mesmo antes de entregar, né? Você lê um currículo de homem e fala, esse cara... E de mulher fala, vamos ver, né? Vou contratar, vamos ver o que ela entrega, né? É a mesma... Isso, quando você pergunta, por exemplo, a forma que faz a entrevista, né? Expectativa salarial, nós mulheres, em geral, e as pesquisas mostram, a gente fala um pouco menos do que a expectativa salarial de homens. E a empresa, muito espertinha, fala, ok, então vou contratar a Maria com 2 e o João com 2,5. E aí começa. Então, começa ali. Então, o que a gente indica é eliminar a pergunta de expectativa salarial das entrevistas. Esse cargo, a minha empresa remunera R$2.000. Está de acordo com o que você vinha recebendo e tal. É a partir daquilo, né, daquele valor que... E aí vai continuando com todos os aspectos. E não é só por causa da maternidade. Eu tenho horror que essa tendência. As mulheres ganham menos porque elas engravidam. É o que eu chamo de efeito bumerangue, né? O problema das mulheres são as mulheres, na verdade. Que nós, mulheres, somos mulheres. Então, a gente tem que povoar o mundo, né? Tem que engravidar. Então, o problema é nosso, resolva aí. Precisa cuidar muito disso. Maternidade impacta, sim, diferenças salariais, porque as promoções são menores. Agora, não é o único motivo. A cultura machista, a forma como se avalia e se dá feedback, o template do que é liderança masculina. Ele foi construído, o mundo corporativo foi construído por homens para homens. Ele tem uma lógica toda masculina. E aí você tenta encaixar esse frame numa liderança feminina, sendo que esse frame masculino de liderança também é ultrapassado. Não é o líder humanizado, contemporâneo, o líder 5.0, né? Aquele líder... Na minha época, batia na mesa, falava, a gente escutava o líder falando, chefe, né? Não é nem líder, falando palavrão. Uau, que legal, né? O cara tá nervoso. Hoje, se você fizer bater na mesa e falar um palavrão, até logo, né? Você não é o líder que vai... Então, o que é competência e habilidade de líder, tanto que se achava que era masculino, como que se acha que é feminino, não é nada disso. Na verdade, é a junção dos polos positivos, né, das mulheres, do arquétipo feminino e do arquétipo masculino. Nós, mulheres, temos questões que a gente precisa evoluir, nós precisamos aprender a delegar, nós precisamos melhorar a nossa comunicação, nosso self-marketing. Eu, por exemplo, sou péssima. Imagina uma empresa que tem 25 anos de carreira, a Mari sabe que me acompanha. Para eu falar da minha empresa no LinkedIn, eu meio que sofro. Assim. Por quê? A vida toda eu falei de causas, né? Precisamos promover a equidade. Só que eu descobri que não falar da minha empresa não é só não contar do meu trabalho, é perder espaço para outros que falam muito bem, entregam muito menos. Então, eu aprendi a fazer self-marketing, mas nós, mulheres, a gente acha que self-marketing é vaidade, né? Eu faço um exercício, geralmente, com públicos, né? Mulheres e homens. Muito bem, agora vocês vão... Em 3 minutos, escrever 5 principais competências e habilidades de vocês num pedaço de papel. Acaba os 3 minutos, eu pergunto, quem conseguiu? Levanta a mão. Eu olho, a grande maioria homens. Porque vocês pensam sobre isso. A gente não pensa sobre isso. Agora, como que nós vamos negociar e dar visibilidade para as nossas competências e habilidades se nem nós temos ciência disso? Então, tem tudo isso a ser melhorado, que é o polo que nós precisamos melhorar. Mas o polo masculino tem inúmeras coisas, a agressividade, a falta de escuta. Então, é um mix, né? Esse ser humano mais evoluído é o líder mais evoluído, é a pessoa e o cidadão mais feliz. E a compreensão de que equidade de gênero é bom para homens e mulheres, né? É um ganha-ganha. Essa compreensão ainda não existe. É um problema delas. Eu sou legal, Margarete, um líder me falando. Eu sou bem legal, eu acho que eu preciso ajudar elas. Né? Ajudar elas no quê? Na equidade de gênero, porque eu sou um aliado de equidade.
Não, mas não é ajudar elas. Gênero inclui você mesmo. Equidade de gênero tem um impacto na organização. Então, é essas percepções que a gente precisa mudar e construir um novo padrão, né? Não só de cultura corporativa, como de lideranças, onde a gente tem espaço, todo mundo, de entregar o nosso melhor, né? De forma justa, inclusiva. É para isso que a gente está trabalhando, né, Edu? Maria, você tem mais 5 minutos, eu tenho mais uma coisa. No começo da nossa conversa, você falou sobre propósito, que é um tema que está cada vez mais em alta. Sim. As pessoas estão buscando propósito. Como é que você achou o seu propósito? Ou, basicamente, é uma palavra bonita para aquilo que você sempre quis fazer da vida? Teve alguma fórmula, algum guru? Olha, Algum eu insight? não sabia nem que era propósito quando eu estava buscando o meu, né? Porque são palavras que surgiram depois e tal. É a busca de sentido, algum sentido na vida, né? Meu pai, bom, eu sou da comunidade judaica e tenho uma história eu tenho uma história de admiração muito grande para o meu pai, né? Meu pai, os avós vieram da guerra, fugido da guerra. Minha avó era costureira, meu avô era encanador, uma família muito humilde, que se sustentavam. Até conto isso, tem um livro agora, Mulheres do Terceiro Setor, ela pediu para contar a minha história. Quase que o capítulo saiu do meu pai. Eu falei, olha, o meu pai pode ficar assim. Só falei do meu pai, porque é muito forte na minha definição. E ele foi sustentado pelo Unibis e outras ONGs ali que ajudavam muito, com roupa, comida, né, e tudo mais. E meu pai virou um grande empreendedor, que também não existia a palavra empreendedorismo, e praticamente analfabeto, ele falava todas as línguas, 10 palavras de cada idioma, ele conseguia fazer negócios internacionais, ele foi se virando, e transformou completamente a nossa vida, a vida da família futura, né, que ficou completamente diferente. E sempre ele me contava essas histórias, porque a comunidade a judaica ela sempre se apoiou muito, agora menos, mas antes os judeus mais ricos, banqueiros, ajudavam. E sempre me fazia muito refletir dessa coisa do seu poder de transformar uma vida. Isso é muito poderoso, né? Desde você pegar... Uma vez eu levei um mendigo que estava na rua para tomar banho na minha casa, né? A minha mãe. Eu entrei com a pessoa, que eu levava sempre comida, e aí ele estava com o cabelo cheio de bicho. Eu fiquei muito... Você precisa tomar um banho? Você precisa tomar um banho, você leva a pessoa no banheiro. Eu tinha uns 15 anos. E aí ela não falou nada, mas deixou, né? Mas depois ela falou, você não pode trazer... Mas é isso, é essa necessidade que eu tinha de algo do meu poder, da minha inteligência, do meu Nasceu expertise... com você isso. Transformar. E foi isso que foi me movendo. Mas eu tive um capítulo há 12 anos atrás que marcou muito a minha vida, vou fazer o possível para não me emocionar, que reforçou muito tudo isso. Eu tive uma perda tripla do meu pai, da minha mãe e da minha irmã, por câncer, em seguida, um do outro. Então, só ficou eu, da minha família de origem. Agora eu tenho meus filhos e meus netos. E minha irmã teve uma leucemia mieloide horrível, que eu tive que acompanhar. Eu acompanhei a vida médica dos 3 e tal. E depois que acabou o sofrimento e que eles foram embora e que eu fiz tudo que eu poderia ter feito, me deu uma angústia. Eu tive sintomas também, questões, mas a minha grande angústia é, por que eu fiquei aqui? Tiraram toda a minha referência, né? Pai, mãe, minha irmã tinha era um ano mais velha que eu. E aí ficou muito forte, eu tenho uma missão nesse mundo, e eu preciso fazer rápido, porque... E isso ficou uma loucura. Então, eu me divirto muito trabalhando, tanto que meus limites de horário e tal, quem trabalha comigo sabe, assim, não tem, porque eu tô meio que me divirto e vivo e trabalho, e propósito é isso, é você sentir que seu papel no mundo, que você vai deixar um legado de transformação. Eu acho que é essa busca que faz diferença. Para quem está nessa busca, você tem alguma indicação? Primeiro, quero te dizer que o propósito de cada um é diferente. Então, porque tem uma certa leitura de que ONGs, né? Tem muita gente que, assim, posso me aconselhar com você, porque eu acho que diversidade, que ONG... Quando eu estava em ONG, é porque ONG é a vida feliz. Não é, gente. É uma empresa normal, só tem uma outra natureza jurídica. Mas são pessoas, têm os mesmos problemas de uma empresa e tudo mais. Porque diversidade, você abraça a árvore, sustentabilidade. Não é, na verdade, o seu propósito pode ser completamente diferente. A minha dica é, reflita sobre o que você faz de melhor, o que te dá mais prazer,
aonde você acha que vai ser a sua melhor contribuição e pense como tudo isso pode resolver um grande problema do mundo, né? Pode ser de equidade, pode ser de... E é nessa conexão do que você sabe, a sua melhor competência com essa lacuna, né, de justiça, de equidade, de sustentabilidade, seja... É aí que você vai encontrar o seu propósito. Acho que é uma reflexão... E aí a gente vai acertando, errando, mas a vida é isso que a gente faz tentando acertar, né? Enquanto a gente tenta acertar, a gente vive, né? Vai viver, Exato. né? Sempre falo, a felicidade não é o pote no fim do arco-íris, meus amigos. Falo para os meus jornada, filhos. né? É para você chegar lá. Então, e é decepcionante Quando você chega lá. Então é melhor você se divertir no caminho, né? Gente, algo mais? Margarete, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer imenso. Gratidão. Sucesso para vocês. E contem comigo, estamos juntos. Muito juntos. bom. Tá bom? Para você que está vendo, a gente está ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.